Mas a partir de agora não era mais o Moisés, era Deus. Então, o que o Senhor fala para pessoas aqui nessa noite? Que a partir de agora sou eu. Sou eu quem mando, sou eu quem faço, sou eu quem vou agir, sou eu quem vou fazer. Simplesmente Deus, Ele está declarando para você aqui nesta noite: meu filho, vá. Vá aonde eu te mandar, aonde eu te colocar. Vá de cabeça erguida. Aquela porta de emprego vai abrir para você. A sua família vão tratar você de uma forma diferente, porque eles vão perceber. Quando Moisés, ele chegou na presença de Deus, ele falou: Senhor, eles não vão acreditar em mim. Senhor, eles não vão dar atenção na minha mudança, na minha transformação. E Deus falou com ele: Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Senhor, só tem um bastão. Você vê, a única coisa que ele tinha era um bastão. E Deus usou exatamente aquilo que ele tinha para provar para a sua família, para os israelitas, que Deus era com ele. Você vê que quando uma pessoa, ela entende o trabalhar de Deus, ela não se preocupa com aquilo que ela tem, mas ela usa exatamente aquilo que Deus manda. E é através desta fé é que Deus, Ele levanta grandes homens e mulheres de Deus. Porque seria muito fácil se Deus não exigisse a fé de Moisés e derramasse um poder sobrenatural logo de imediato na vida dele, e ele de repente fizesse algo extraordinário. Porque tem muita gente que espera isso do Senhor. Tem muita gente que espera isso, mas Deus, Ele dá valor naquilo que as pessoas não valorizam. Talvez um bastão para muitos, não ia significar nada. Aquele bastão não significaria nada, mas aquele bastão foi usado para começo da obra e começo do ministério do Moisés. E foi quando ele creu naquilo que o Senhor falou, e ele jogou aquele bastão no chão, aquilo trouxe um resultado para ele muito grande. Ninguém dava nada por aquilo. Talvez tem pessoas que não dão nada por você. Talvez tem pessoas que olham para você e não dão nada. Mas deixa o Senhor colocar a mão na sua vida. Deixa Deus dirigir os seus caminhos. Pare de olhar para aquilo que você fez. Pare de ficar preocupado com a reação das pessoas, porque o que Deus quer fazer na sua vida é algo tremendo, é algo muito grande. Para muitos você não presta, você não é nada, mas para Deus você é uma grande obra. Para Deus você é um grande homem, uma grande mulher. Deus quer fazer na sua vida o que Ele fez na vida do Moisés. Deus quer apagar esse passado sujo que você teve até hoje e escrever uma nova história para a sua vida. Deus quer apagar. Até então você era uma pessoa até agora, mas a palavra de Deus está dizendo que a partir de agora você será uma outra pessoa. Deus está entrando com providências
Deus está entrando para mudar a sua vida. Muitos, quando olharem para você lá fora, vão pensarem: mas esse não era o Moisés? Não era aquele assassino que fez isso, que fez aquilo? Só que depois eles vão ver Deus operando grandes milagres, grandes sinais, coisas que ninguém esperava. Deus, Ele vai operar através da sua vida. Através da sua vida. Moisés estava preocupado. Talvez tenha alguém aqui preocupado, e Deus está mandando essa palavra. Você não fica aí preocupado em mostrar nada para ninguém. Deus não trabalha com autoimagem. Não é você que vai se promover em lugar nenhum, é Deus que vai te promover. Eu vejo Deus, Ele trabalhando na minha vida de uma forma tão bonita, irmãos, porque eu não preciso ficar por aí me mostrando, querendo ser melhor do que ninguém, querendo aparecer na frente de ninguém. Eu vejo Deus trabalhando na minha vida de uma forma tão limpa, tão linda, a qual as pessoas que olham para mim, elas percebem isso, mas isso não vem de mim. A pregação que eu faço, a palavra que eu prego, nada disso vem de mim, mas vem do próprio Deus. E quando Ele encontra a humildade, a sinceridade no coração de um homem, você pode ter certeza que o que não vai faltar é a presença de Deus na vida desta pessoa. Se você abrir o seu coração, aceitar o que Deus tem para a sua vida, você vai ver Deus te exaltar em todos os lugares. Aonde você chegar, onde você colocar as mãos, milagres, bênçãos, as pessoas vão olharem para você e vão: gente, mas não é a mesma pessoa, mudou, alguma coisa aconteceu. E aí você vai lembrar dessa promessa que Deus está fazendo aqui nesta noite. E aí você vai lembrar, foi a promessa de Deus está sendo cumprida. E aí o Senhor, Ele falou para Moisés: Moisés, joga o cajado no chão. Naquele momento o cajado vira uma cobra. Daqui a pouco Deus fala: coloca a mão no seu peito, a mão dele fica leprosa, coloca de novo, tudo volta ao normal. E o Senhor falou: Moisés, não se preocupa não. E se eles não crerem no primeiro milagre e no segundo, eles vão crer no terceiro. Eles vão acreditar em você. Então Deus está falando aqui para você nessa noite. Por mais que na primeira impressão eles duvidarem, na segunda, será que aconteceu mesmo? Na terceira eles vão crer. Você pode ficar tranquilo. Eles vão crer porque eles vão ver a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. Porque, irmãos, eu estou na igreja há 7 anos. Eu tive um passado completamente sujo. Para quem me conhece sabe muito bem disso. Eu vim do álcool, da prostituição, do homossexualismo. Todos aqui, a maioria conhece o meu passado. Então, quando eu comecei a pregar, a buscar a Deus, muitos olharam para mim com aqueles olhos e falaram: não vai conseguir, não vai ficar tanto tempo assim. E nada daquilo que as pessoas falavam para mim mudava o que estava dentro de mim, porque eu já tinha crido naquilo que Deus falou. Eu já tinha aceitado aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, quando uma pessoa crê, quando ela aceita aquilo que Deus tem para a vida dela, independente que as pessoas vão acreditar ou não, independente que a sua família vai acreditar ou não, mas quando você crê, quando você aceita, você pode ser um Zé Ninguém, que a partir do momento que você crê, que você aceita, as coisas mudam completamente. As coisas mudam. Moisés estava iniciando a sua caminhada. Todo início de ministério
não é fácil. Eu falo porque muitos se levantaram contra a minha vida. Eu ouvi muitas fofocas, calúnias, falaram coisas de mim que eu, misericórdia, que eu nunca fiz na minha vida. Chegaram para mim e falaram: você está escondendo atrás da Bíblia. E eu simplesmente continuei acreditando no Deus que eu estou servindo. E eu coloquei algo dentro de mim. Eu falei: se Deus está comigo, Ele vai mostrar para essas pessoas que Ele está comigo. Então eu não vou me preocupar, eu não vou discutir, eu não vou brigar com ninguém, para poder mostrar para essas pessoas que eu sou justo, porque quem me justifica é Deus. E quando uma pessoa entende isso, ela vence. Ela vence. Muitos daqueles que se levantaram contra a minha vida, aliás, todos que se levantaram quebraram a cara. Quebraram a cara. Porque simplesmente eles falaram aquilo que vieram na mente deles. Muitos se levantaram, inventaram, mas Deus provou. Deus, Ele continua provando. Não é à toa que a Bíblia fala que a vingança não vem de nós, a vingança vem de Deus. Então peraí, se eu sei que alguém está me caluniando, me defamando, falando mal de mim, se eu sei que alguém está fazendo de tudo para puxar o meu tapete, o que eu devo fazer? Confiar no Senhor. Porque o fulano fala mal de mim, eu vou falar mal do fulano. Porque o ciclano deseja mal para mim, eu vou desejar mal para o ciclano. Não, meu querido, minha querida, Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha assim. Porque quem luta por mim, por você é Deus. E você tem que entender que ai daquele que se levanta contra uma pessoa de Deus. Uma pessoa que se levanta contra alguém que é de Deus, ela se levanta contra o próprio Deus. Então, por que o Senhor estava falando com Moisés? Moisés, pode ir, Moisés. Eles vão crer. Eles vão acreditar. Deus está falando com você. Aqueles que duvidaram de você, aqueles que não acreditaram na sua capacidade, no seu potencial, no seu caráter, eles vão crer, eles vão acreditar, eles vão ver com os olhos deles Deus operar através da sua vida coisas grandiosas, maravilhosas. Coisas grandiosas, Deus vai operar maravilhas, sinais. Deus vai te prosperar de uma forma tão grande, que aqueles que, como se diz, olhava para você com a cara de deboche, vão olhar para você completamente diferente. Vão olhar para você completamente diferente. Vamos para o 29 do capítulo 4, verso 29. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. Em seguida, Moisés fez os milagres diante do povo. Todos, repitam comigo, todos acreditaram e souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados. Você vê que aquilo que Deus falou lá atrás, aquilo que aos olhos humanos era impossível de acontecer, aconteceu. Porque Deus, Ele honrou Moisés. Deus, Ele chamou você
para te honrar. Não fica pensando que você foi chamado para ser uma pessoa qualquer, alguém que não vai ser honrado nessa terra, porque quando Deus ele faz uma promessa, irmãos, Ele cumpre. Ele cumpre. Pode passar o tempo que for. Pode passar o tempo que for, mas Ele vai cumprir. E quando Deus falou para o Moisés: Moisés, não se preocupe com a reação do povo. Você pode ir, que eles vão crer em você. Eles vão crer. E quando ele chegou lá, que ele reuniu os líderes de Israel, você vê que Deus colocou ele diante de líderes, pessoas que talvez você olhasse para elas e falasse: não, mas fulano é mais importante que eu, mais inteligente, sabe mais do que eu, prega melhor do que eu, canta melhor do que eu. Ele não foi colocado diante de pessoas simples. Você vê que ele foi colocado diante de líderes. Deus pega aquele que está lá no pó, aquele que ninguém dá nada, aquele que é um assassino, um criminoso, um drogado, um problemático, aquele que estava perdido na cachaça. Olha o que Deus faz: coloca diante de líderes. Deus vai colocar você diante de pessoas importantes. Deus vai colocar você diante de pessoas importantes. Pessoas que quando olharem para você, elas vão ficarem admiradas. Moisés foi colocado diante dos líderes de Israel. Pessoas que ele não teve muita convivência, muito conhecimento. Moisés não teve aquela preparação, aquele estudo que aqueles líderes tiveram. Mas Deus foi lá. Deus foi lá, Deus preparou, Deus deu tudo para ele. Você vê que no meio daqueles líderes, o único que chegou operando sinais ali naquele lugar foi Moisés. Por que isso aconteceu? Porque ele entendeu, porque ele creu. Porque o que mais acontece nos dias de hoje são líderes que não têm autoridade nenhuma, líderes que não conseguem operar nenhum tipo de sinal. E a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Os sinais precisam acontecer na vida daqueles que servem a Deus, que pregam a palavra. Bispo, é isso mesmo. Os sinais têm que acontecer. Você tem que orar, a pessoa tem que ser liberta. Você tem que orar, o demônio tem que cair por terra se estiver ali na vida da pessoa. Meu filho, são sinais. O evangelho não é feito só de palavras, como tem muita gente que acha que o evangelho é mais uma religião. Tem muitas pessoas que servem a Deus, mas servem a Deus como mais uma religião. Aí eu era da religião tal, agora eu sou da lei dos crentes, agora eu sou crente. Não, Deus não chamou você para mais uma religião, não. Deus chamou você para o evangelho. O evangelho de Cristo é boas novas, é poder, é autoridade, é mudanças, é mudança de mente, mudança de coração, mudança de caráter. Quantas pessoas que estão na igreja há muitos anos, e você olha para aquelas pessoas que se dizem ser crentes, serem líderes, mas que não tem caráter nenhum, testemunho nenhum, tem testemunho nenhum. É uma vergonha para o evangelho, é uma vergonha para Jesus. Tem crente que envergonha a igreja do Senhor. Tem crente que se comporta pior do que os ímpios lá fora. E
E eu quero dizer algo para você. Você não foi chamado para se igualar a esse tipo de gente. Você foi chamado para ser diferente. Moisés, você vai operar muitos sinais, Moisés. Você vai operar muitos sinais, muitos milagres. Aquelas pessoas, Moisés, que duvidaram, que não acreditaram, vão ver. Porque eu estou levantando você, Moisés, como o novo líder. Deus está levantando pessoas aqui com um novo líder, para agir de uma forma diferente, para trabalhar de uma forma diferente, não para igualar a todos que estão lá. Não é para você ser igual àquele povo, é para você ser diferente. Diferente na sua casa. Porque tem muitos crentes que na igreja é um amor com a família, chega até abraçado com a mulher, dentro de casa quebra a panela, fala mal do marido, no meio da turma fala mal da mulher, fala mal da esposa. Tem crente que é assim. Tem filho que na igreja tem um respeito pelo pastor, pelas irmãzinhas, mas com os pais dentro de casa é terrível. É terrível. E Deus está falando com você, Moisés. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando exatamente isso. Eu estou levantando você para ser diferente. Você não vai ser igual todo mundo lá não. Moisés, quando você estender as mãos, milagres vão acontecer. Eu não escolhi você, Moisés, para ser igual àqueles líderes lá de Israel, não. Você vê que aqueles líderes, eles tinham uma fé tão pequena, tão religiosa, que o povo estava sofrendo naquele lugar, estava clamando pelo Senhor, mas eles não tiveram a ousadia de falar com o faraó. Tem gente que é líder só pelo nome. Tem gente que é líder só pelo nome, só tem nome, mas de liderança não lidera nada. O povo estava lá sofrendo, gemendo, querendo sair daquele lugar. Quantos líderes de Israel, quantos pastores estavam ali, mas ninguém teve a fé, a coragem, a ousadia de falar: Senhor, me levanta neste lugar. Eu quero ser diferente, eu quero honrar o teu nome. Senhor, eu vou lá falar com o faraó. E eu vou arriscar a minha vida diante daquele rei, porque eu sei, Senhor, assim como o Senhor fez uma promessa para nós, o Senhor vai cumprir. Havia uma promessa. Eles sabiam, os líderes sabiam, que haveria o tempo em que o Senhor arrancaria, tiraria o povo dele daquela escravidão, daquele sofrimento. Mas eles não conseguiram enxergar isso. Eles não conseguiram pensar sobre isso. Eles só pensavam em religião, em regras, em rituais, mas não tinha aquele olhar com uma fé viva. Não tinha aquele olhar para expulsar aqueles demônios que estavam oprimindo aquele povo. Quantas pessoas que eu já cheguei na casa delas, pessoas que estão servindo a Deus em determinados lugares, e ali eu orei pela vida daquela pessoa, a pessoa manifestar, cair no chão endemoniada. Quantas pessoas que não estão endemoniadas, aprisionadas pelo diabo, não conseguem
crer na palavra, não conseguem se libertar, estão sofrendo, mas exatamente por causa de quê? Por causa de líderes fracos, líderes que não jejuam, que não oram, que não buscam a Deus, simplesmente vivem de imagem. Eu sou líder tal, da igreja tal, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou diácono, sou presbítero. Mas o que adianta? Se o povo está sofrendo, se o povo está lá sendo escravo do diabo, os jovens estão sofrendo, se perdendo. E aí o Senhor falou: Moisés, espera aí, porque quem vai mudar essa situação aí é você mesmo, meu filho. Eu não aguento mais ver esse povo pedindo socorro. Ei, meu filho, tem pessoas que estão pedindo socorro para Deus, e é você quem vai ajudar essas pessoas. Foi você que Deus tirou lá do mundo, foi você que Deus arrancou lá do mundo, lá daquela vida errada, suja, imoral. Foi você, meu filho, para socorrer, para tirar esse povo dessa escravidão religiosa que não leva ninguém a nada. Aí Moisés e Arão foi para o Egito e reuniram todos os líderes. Você vai ser colocado diante de pessoas grandes, só que elas vão ouvir o que você tem a dizer. Você pode ter certeza disso. Talvez tem gente aqui que está com algo engasgado. Bispo, eu tenho algo para falar, eu tenho medo, bispo. Eu tenho medo da reação daquelas pessoas, daqueles líderes, bispo. O Senhor está falando: não, Moisés, você não vai preocupar não. Quando você abrir a boca, sou eu que vou falar com eles. Sou eu. Deus está falando. E o que o Senhor falou? Aí Moisés foram e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou tudo o que Deus tinha dito a Moisés. E em seguida Moisés fez milagres. E todos, todos acreditaram naquilo dali. Não se preocupe com a reação de ninguém. Todos vão ver, todos vão acreditar. Que através de você Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Você pode ter certeza disso. No capítulo de número 6, ainda do livro de Êxodo, e verso de número 9, olha a estratégia do diabo para desanimar as pessoas. O diabo, quando ele entende que aquela pessoa está buscando a Deus, que ela está se aproximando da bênção, está chegando o momento dela ser abençoada, o que ele faz? Tudo para desanimar. Tudo que você pensar, o capeta ele faz. Ele abre porta de emprego em outro lugar, ele usa pessoas, ele dá ideias para você fazer uma outra coisa. Porque eu sempre prego para os irmãos: cuidado, nem tudo que vem na sua mente, nem tudo que parece bom é que é para a sua vida. É melhor ficar primeiro com aquilo que Deus deu. Se é o bastão que Deus deu, Ele vai te prosperar no bastão. Não vá crescer o olho para um outro lugar, não. Fica ali, fica com o bastão mesmo. Para muitos não tem valor nenhum aquele lugar, mas é lá que Deus vai te engrandecer, é lá que Deus vai te prosperar. Então,
Quando o diabo ele percebeu que Deus não estava de brincadeira, Moisés já havia conquistado o coração do povo. Qual foi a ideia dele? Preste atenção. No verso de número 5 do capítulo 6, perdão. Não, vamos voltar aqui, irmão. 5, vamos para o 4, tá certo. 5, 4. Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão: por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Faça com que aqueles escravos voltem ao trabalho. E ele disse também: agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos ajuntem a palha, mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos. São mesmo uns preguiçosos, é por isso que gritam: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam esta gente trabalhar mais duro ainda, mantenham ocupadas, a fim de que não tenham tempo para ouvir mentiras. Olha para você ver o capeta, como ele trabalha. Ele entrou no coração do faraó e fez com que faraó multiplicasse aquele trabalho de uma forma tão grande, para que o povo de Deus viesse a trabalhar dia e noite, viesse a se cansar, exatamente para que eles não ouvissem a palavra de Deus. E o que o diabo fez? Vamos atrapalhar esse povo, eles não podem ficar ouvindo mentira. O diabo, ele considera a palavra de Deus, mesmo ele sabendo que ela é verdadeira, a promessa de Deus, como uma mentira. E ele trabalha incansavelmente na mente das pessoas, para que elas não venham crer, para colocar dúvida. Ele trabalha incansavelmente para fazer com que as pessoas não creiam na promessa. Ele trabalha incansavelmente para fazer com que as pessoas não tenham tempo para Deus. Muitas vezes ele abre até portas de emprego para manter o povo bem cansado. Bem cansado. Quando eu falo portas de emprego, eu falo aquele emprego além do seu, porque talvez o que você tem já é o suficiente para você, mas aí vem o diabo com aquela ideia de que você precisa de um pouco mais, e aí você começa a se cansar com aquilo. Daqui a pouco você desanima, daqui a pouco você não vai querer mais buscar Deus, vai bater aquele cansaço. E é exatamente o que o Senhor está falando aqui para pessoas. Cuidado, porque aquilo que Deus deu para você é o suficiente para Ele te abençoar, para Ele te prosperar. Não caia na lorota de ninguém, na ladainha de ninguém, porque o capeta vai fazer de tudo para cansar você, para manter você ocupado com outros trabalhos. Porque imagina a pessoa moída, trabalhou dia e noite, ela não vai querer ir na igreja no outro dia, ela não vai querer buscar Deus. Se ela chegar, ela vai dormir o culto inteiro. Como tem muita gente que nem precisa trabalhar e já dorme. Imagina se trabalhasse. Então o Senhor está falando: fique com o que eu te dei. Nada daquilo que vier lhe atrapalhar na minha obra, nada daquilo que vier lhe atrapalhar.
quem vai te sustentar sou eu, quem vai dar condições para você sou eu. Porque às vezes nós nos atrapalhamos. Eu me lembro muito bem, quando eu estava iniciando o meu ministério, eu estava com um trabalho na prefeitura. Daqui a pouco eu decidi abrir uma lanchonete. Como estava no início, eu tinha que fabricar todos os salgados para poder manter a lanchonete aberta. Até que no início estava dando tudo bem, a lanchonete estava conseguindo pagar as suas dívidas e eu trabalhando à parte. Só que chegou um determinado momento que eu vi que aquilo estava me cansando demais. E eu entendi. Graças a Deus, eu não posso faltar culto, perder a obra de Deus por causa de um trabalho. Então, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu fico com a lanchonete, ou eu fico com o meu emprego. E naquele momento, eu optei ficar com o meu emprego. E foi aquilo que Deus havia me dado primeiro. E eu então abri mão daquela lanchonete, que até então foi um sonho que eu tinha. Eu tinha aquela vontade de ter uma lanchonete e quis ter, e aconteceu. Mas foi um sonho que eu quis, aconteceu, ficou uns 3 a 4 meses, depois eu entendi que aquilo não era para mim. Porque às vezes tem pessoas que tem coisas que não é para você, mas você quer, e às vezes Deus permite. Mas no fim daquilo dali você vê que não foi bom para a sua vida. Eu entendi. Não era o momento certo de abrir aquela lanchonete, não foi bom para mim. Se eu tivesse insistido naquilo, como que eu iria crescer em Deus? Eu era uma das pessoas que raramente faltava culto na igreja. Era um obreiro presencial, chegava cedo, dificilmente dava trabalho para o meu pastor. Assim, quando eu falo dificilmente, porque tem as falhas, ninguém é perfeito. Mas, como se diz, 99,9% eu procurava ser dentro da igreja. E através de tudo isso, foi que eu cheguei até esse ministério. Você vê que quando Deus me tirou lá do mundo, Deus já me tirou com um propósito. Ele já tinha um ministério para colocar nas minhas mãos. Só que ele precisava contar com a minha obediência. Com a minha obediência. No início da minha caminhada, eu vou falar que eu era tão chato, porque eu era rigorosíssimo demais. E eu entendo que tudo aquilo me ajudou, e Deus foi me moldando, me capacitando. Imagina um rapaz que não era casado, e aí as pessoas olhavam para aquilo e falavam: mas o bispo não é casado, o bispo não tem uma esposa ainda, como é que ele vai tomar conta de uma igreja? Como se diz, não desvalorizando as mulheres. Até parece que na visão, quem trabalha, as mulheres ajudam, mas quem trabalha é Deus. E eu não deixei nada daquilo entrar na minha mente até hoje. Eu me lembro muito bem quando eu olhava para a palavra e falava: meu Deus, parece que esse povo não lê Bíblia. Porque o apóstolo Paulo não tinha mulher e ele era o líder de várias igrejas. Qual o problema de uma pessoa estar casada ou não? Eu não desvalorizo o casamento de ninguém, acho muito importante. Tenho isso nos meus projetos de vida, de um dia encontrar alguém compatível com a minha fé, para poder compartilhar, para poder dar continuidade a esta obra. Mas não é porque eu não fui casado que Deus não tinha planos na minha vida. Porque quando eu olhava para a história de Paulo, Paulo era solteiro. Paulo foi líder das primeiras igrejas, numa das primeiras igrejas daquela época. Paulo pregava, Paulo falava com autoridade, Paulo ensinava, Paulo corrigia, Paulo dava conselhos para casais. Meu querido, quando Deus quer usar uma pessoa,
Não importa o que as pessoas lá fora estão pensando a respeito daquela pessoa. O que importa é você abrir o coração para Deus. Deus não olha o tamanho, Deus não olha a idade. Eu tenho obreiros que chegaram na obra praticamente aos 17 anos. E se chegasse mais novo e eu entendesse que tem responsabilidade para aquilo, trabalharia na obra do mesmo jeito. Para Deus não importa a idade, não importa o tamanho, não importa a beleza. Eu não posso olhar para uma pessoa e definir o que ela é pela aparência dela. Eu preciso primeiro conhecê-la. Talvez muitas pessoas me definem pela aparência. Talvez muitas pessoas definem você pela sua aparência. Só que primeiro a gente precisa conhecer. Quando aqueles líderes conheceram Moisés de perto, eles viram a transformação, a mudança que o Senhor havia feito na vida dele. Voltando aqui para a palavra, o diabo então escravizou ali no trabalho. E aí a Bíblia diz aqui, no verso de número 9, Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Você vê que aquele povo que havia crido em Moisés, crido na palavra, crido nos sinais, aqui já não estava recebendo da mesma forma, porque o diabo havia colocado aquele trabalho como um Deus. Tem pessoas que pegam o trabalho como um Deus. Elas amam tanto aquilo, elas se envolvem tanto com aquele trabalho, elas dão o sangue dela pelo trabalho, mas às vezes pela obra, pelo ministério, elas não fazem exatamente nada. Então, quando o povo de Deus foi levado àquela escravidão, eles se tornaram um povo fraco, porque eles se envolveram demais com aquilo, eles se iludiram. E aí quando Moisés foi pregar para eles mais uma vez, por mais que ele repetiu aquilo várias vezes, aquelas pessoas não estavam crendo mais. Talvez tem pessoas aqui que não é a primeira vez que ouve essa palavra, não é a primeira vez que ouve esta palavra de que Deus tem promessa, de que Deus te escolheu, que Deus te levantou, que Deus vai te colocar no meio de pessoas grandes. Mas se você prestar atenção lá atrás, várias vezes Deus já vinha falando com você, só que você não se importou, você não deu ouvido para Deus, simplesmente ouviu a palavra várias vezes, saiu da igreja como se nada tivesse acontecido, se envolveu com o trabalho, com o emprego e tal, colocou aquilo em primeiro lugar, se cansou demais com aquilo dali, e não aconteceu. E hoje Deus te trouxe aqui para mais uma vez falar com você. Me coloque em primeiro lugar na sua vida. Me coloque em primeiro lugar. Deus não deixa o justo mendigar o pão, você pode ter certeza. Por mais que alguma coisa até atrase na sua vida, mas Deus permite para quê? Para testar a nossa fé, para ver qual decisão que nós vamos tomar em cima daquilo dali. Porque tem gente que é assim, se as coisas começam a estar difícil agora, já querem mudar de lugar, de emprego, de cidade, elas não conseguem permanecer. E mesmo diante da dificuldade, a Bíblia diz que nós precisamos crer naquilo dali e permanecer. Moisés, ele teve que voltar para o Egito de onde ele saiu. Talvez tenha pessoas aqui que tenha que voltar para o mesmo lugar de onde um dia elas saíram. Eu não sei, mas talvez você tenha que voltar, porque você tomou uma decisão errada na sua vida,
Por isso que eu prego sempre para as pessoas: cuidado, não faça nada sem Deus mandar. Daqui a pouco você vai, mas daqui a pouco você está voltando para trás de novo. Pessoas que foram envergonhadas no emprego, numa empresa, talvez tenham que voltar para aquele mesmo lugar para Deus te honrar lá. Mas é Deus. Deus é quem trabalha. Não decida nada. Não decida nada. Capítulo de número 7, verso de número 10. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei, e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários. O bastão virou uma cobra. Então o rei mandou chamar os sábios e os mágicos, e com uma mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão, e elas viraram cobras. Porém o bastão de Arão engoliu as varas do mágico deles. No entanto, como o Senhor havia dito. Olha para você ver. O Moisés e o Arão foram falar com o rei do Egito. Naquele momento, o que ele faz? Para intimidar o rei, para mostrar que Deus estava com ele, ele joga o bastão. O bastão vira uma serpente. O rei, como ele não cria em Deus, e tinha os seus sábios, feiticeiros, encantadores, eles mandaram chamar. Ele mandou chamar. E quando aqueles feiticeiros, encantadores, mágicos chegaram e jogaram as suas varas, pelo poder da feitiçaria, eles fizeram a mesma coisa. Isso exatamente para quê? Para gerar dúvida no coração do Moisés. Vai ter momentos na sua vida que o diabo vai tentar colocar dúvida. Vai tentar te arrastar para um outro lugar, para um outro caminho. E olha para você ver. O bastão do Moisés virou uma cobra, uma serpente. A deles também viraram. E Deus permitiu aquilo dali. Quem precisa discernir somos nós. Se Deus está comigo, eu continuo acreditando em Deus. Não é um macumbeiro, um feiticeiro que vai me benzer, que vai lá jogar pipoca em mim, passar um ramo, que eu vou lá pagar para uma consulta e aquilo vai resolver o meu problema. Porque sinceramente, o que tem de crente que visitam esses lugares e que comentam de ir a esses lugares, que são incentivadas por outras pessoas, irmãos, é muita gente. Sabia que tem crente macumbeiro, feiticeiro? Tem. Porque tem muitos crentes que acreditam nisso. Dão mais valor a isso do que a palavra de Deus. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Não é a macumba que vai te curar, que vai te libertar, que vai transformar, que vai restaurar. É a palavra de Deus. Quantas pessoas que pagam caro para fazer um trabalho, mas quando fala de ofertar a Deus, trazer uma oferta para a igreja, ser um dizimista fiel, são os mais pão duros e mão de vaca que existe na face da terra. Para a igreja não dá uma oferta. Para a igreja, eu devolver dízimo para a igreja, eu devolver dízimo para o pastor, eu fazer isso, eu fazer aquilo. Mas lá na macumba gasta horrores. Tem crente que gasta horrores.
com tantas coisas, mas não são fiéis a Deus. E o diabo, ele vem exatamente com essa ideia de que eu vou fazer muita coisa. Esses dias estava ouvindo um programa de rádio que o cara é um macumbeiro e estava falando como se fosse um pastor, dando até glória a Deus e aleluia. Bispo, por que o senhor estava ouvindo? Eu estava na casa do meu tio, estava ouvindo porque eu queria entender aquilo dali para me pregar, não porque eu creio que aquilo vai me ajudar. Mas tem muitas pessoas que ouvem e acreditam naquilo dali. Eu vou restaurar o seu casamento usando o nome de Deus e falando até no nome de Jesus como se fosse um crente. Só que no final da propaganda ele mostrou realmente quem ele era, porque ele não trabalhava para Deus, ele trabalha com demônios. Só que tem muito crente que é assim, quer enganar ele, fala de Deus. Porque o diabo, para enganar, ele não vai usar palavras ruins, ele vai usar palavras bonitas, que você gosta de ouvir, que aquilo agrada você, chama a sua atenção. Aí o diabo vai usar esse tipo de palavra. Você vê que o Moisés chegou e jogou a vara, nós também pode. O próprio diabo, às vezes o diabo ele faz algo acontecer na vida da pessoa, até positivo, para ela acreditar que ele tem poder para fazer aquilo dali. Daqui a pouco Moisés estende as mãos, várias rãs saem dos rios, enche o Egito, e o faraó vai lá e chama o feiticeiro de novo. Lá vem o feiticeiro com a macumba do capeta. Tchau, faz mais rãs aparecer. Presta atenção, tudo para colocar dúvida no coração de Moisés. Espera aí, você serve um Deus que faz rã pular, e eu também faço. Daqui a pouco a Bíblia diz que o Senhor falou com Moisés: agora você vai bater o cajado no chão, e essa terra vai se transformar num monte de piolhos. Moisés vai lá, bate o cajado, a terra se transforma num monte de piolho. É piolho que cobria animais no Egito. O faraó, confiando no seu Deus, na sua religião, na macumbaria, mandou chamar o feiticeiro. A partir daquilo dali, eles não conseguiram mais usar o poder deles. Meu querido, eu quero dizer algo para você. O diabo, ele até tem poder, mas o poder dele é limitado. O poder do capeta é limitado. Quando uma pessoa entende que o poderoso é Deus, o grande é Ele, e que não há limites no poder de Deus, você vê que ela vence a batalha. Eu vejo crentes dando vidas mais ao diabo na vida delas do que em Deus. Ah, bispo, porque o diabo, ah, bispo, por causa disso, ah, bispo, está passando por uma prova, ah, bispo, estou assim, estou assim, estou assim. É porque elas estão crendo mais no capeta do que em Deus. Porque uma pessoa que crê em Deus, ela pode estar enfrentando o problema que for na vida dela, que ela não para de produzir, ela não para de operar milagres. Quando aquele feiticeiro foi lá para mostrar para Moisés que ele também tinha poder através da feitiçaria, ele não conseguiu produzir mais nenhum piolho. Deus falou assim: acabou o seu reinado, feiticeiro. Satanás, acabou o seu reinado. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Acabou o reinado do diabo na sua vida. Acabou, o diabo não manda mais em você. Ele não controla mais a sua mente, o seu coração. Ele não vai mais enganar você em falsas religiões. Ele não vai levar você para lugar nenhum. Deus está falando: não importa a situação que você tiver que enfrentar na sua vida, creia. Deus é quem está
nesse Egito. Egito não é um lugar fácil, é um lugar de gente ignorante, gente difícil de lidar. Porque talvez você está num lugar assim, de pessoas completamente ignorantes, difícil. E Deus está falando: Moisés, fica lá. Fica lá, sinais vão acontecer, milagres, maravilhas. Daqui a pouco eles vão olhar e vão ver a diferença. Porque a Bíblia diz que haverá diferença entre um que serve a Deus, olha, presta atenção, e aquele que não serve. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, eu sou de Deus, eu amo Deus, eu canto, eu faço um monte de coisa para Deus, nem todo mundo é de Deus. Você vê que aqueles líderes que estavam lá só tinha imagem, capa. Talvez você está num lugar que está cheio de líderes só de capa, de imagem, mas não tem nada de Deus. Não tem nada. Está lá só para produzir piolho, rã. Está lá só para, como se diz, como uma cobra, só para fofocar. Porque tem gente que só presta para isso, só para fofocar, só para produzir piolho na cabeça dos outros. Não, se é para produzir rã, é com ela mesmo. Ela faz a macumba e sai um monte de perereca lá. Mas para destruir a obra do diabo na vida das pessoas são poucos. Para desfazer as obras do diabo na vida das pessoas são poucos. E Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Eu te escolhi, eu te levantei para você desfazer as obras do inimigo em nome de Jesus. Deus levantou você. Escuta o que o Senhor está falando. Não foi para produzir piolho, não foi para ir pela cabeça de ninguém. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Deus não levantou você para ficar no meio de fofoca, disse-me disse. Não foi para produzir rãs. Não. Deus levantou você para fazer a diferença. Deus levantou você para fazer a obra dele e desfazer as obras do diabo sobre a vida daquele povo. Coloca isso no teu coração. Coloque-se de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Feche os olhos. Senhor meu Deus e Pai amado, diante da tua presença, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos diante da tua presença, meu Pai. Eu oro, meu Deus, por cada vida, por cada pessoa, meu Pai, que aqui se encontra nesta noite. Meu Deus, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu lhe peço, venha de encontro, meu Pai, a esta igreja. Venha de encontro, meu Pai, a este povo, Senhor. Visita agora, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Toda opressão, meu Pai. Toda amarração, Senhor. Todo espírito, meu Pai. Todo demônio, meu Deus, que vem trabalhando na mente dessa pessoa, no coração dela, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu repreendo agora. Eu repreendo agora todo laço do inferno, todo pacto maligno, meu Pai, todo ritual maligno, meu Pai, todo espírito, meu Pai, de macumbaria, de feitiçaria, meu Deus, que tem se levantado contra a vida desta pessoa, meu Pai, para enganá-la, meu Deus. Todo espírito, meu Pai, do engano, Senhor, que venha cair por terra agora, Pai. Vai tocando, meu Pai, sobre a vida desta pessoa, Pai. Meu Deus, vai queimando aqui agora, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Toda opressão, meu Pai, toda amarração, Senhor. Todo espírito, meu Pai, que vem trabalhando, meu Deus,
no coração desta pessoa, Pai, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai tocando, meu Deus, sobre a vida dele aqui agora, Pai. Aonde tiver um espírito, Pai. Meu Deus, aonde tiver um... tocar em meu coração. Minha vida é frágil sem o seu tocar. Vem Jesus comigo falar. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do teu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, Jesus, eu preciso tanto andar em tua luz. As lutas são difíceis, às vezes venho a desanimar, mas eu clamo, vem, Senhor, me tocar. Sinto bem pertinho seu toque com carinho, me fazendo retornar ao caminho. Toca-me, Senhor, toca-me, Senhor, pois eu quero mais do teu amor. Toca-me, Senhor, toca-me, Jesus, eu preciso tanto andar em tua luz. Deus, vai tocando, Senhor. Vai tocando, meu Pai, no meio da tua igreja, Senhor. Vai tocando, meu Pai, no meio do teu povo. Está com Jesus e dizendo, filho, não largue a cruz. Siga teu caminho, não podes parar. Eu te ajudo com meu tocar. Toca-me. Peça para Ele tocar em você aqui nesta noite. Peça para Ele tocar em você aqui nesta noite. Pois eu quero mais. Peça para Deus tocar em você aqui nesta noite. Peça para Ele, diga, Senhor, toca em mim, Senhor. Senhor, toca em mim, Senhor. Arranca todo o mal sobre a minha vida, meu Deus. Arranca toda a opressão, meu Pai. Arranca, meu Deus, toda a cegueira, meu Pai, toda a dúvida, todo medo, meu Pai. No nome de Jesus. Peça para Deus tocar em você. Peça para Deus tocar na tua vida aqui nesta noite.
Peça para Deus abrir os teus olhos, a quebrantar o teu coração, e que essa força maligna, diabólica, que tem te enganado, esse espírito religioso, em nome de Jesus, venha cair por terra agora. Esse espírito da religião, esse espírito religioso que tem enganado essa pessoa, eu repreendo agora. Demônios da religião, vai embora. Vai embora em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. E toda opressão, todo mal, sai agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Sente-se aí por gentileza, em nome de Jesus. Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que você trouxe para abençoar a obra do Senhor. Deus, Ele sabe aquilo que nós temos de melhor para dar para Ele. Então dê o seu melhor. Procure dar para Deus sempre o melhor. Às vezes tem pessoas que não se importam com o tipo de oferta que elas dão para Deus. Mas a Bíblia me lembra a história do Abel e do Caim, e fala muito bem sobre as ofertas dos dois. A Bíblia fala que o Abel era um pastor que cuidava de animais. Caim cuidava da lavoura, era do campo. E a Bíblia diz que então chegou o dia de levar uma oferta para Deus. E quando o Abel ele chega, a Bíblia fala que ele havia separado o seu melhor animal, mais gordo, mais bonito, exatamente para levar e sacrificar para Deus. Enquanto o Caim foi lá e pegou aquilo que sobrava, aquilo que havia caído, e colocou ali diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele não somente rejeitou a oferta, mas como rejeitou Caim, porque aquilo que ele havia dado para Deus era o que estava no coração dele. Quer dizer, ele deu a pior oferta para Deus. Então, meu querido, eu sempre falo isso: quando vocês for ofertarem a Deus, aprenda, não dê para Deus aquilo que está sobrando, não dê para Deus aquilo que não serve para você. Procure sempre dar para Deus o seu melhor. Ah, bispo, Deus ele recebe, não tem problema se eu trazer. Não funciona. Deus ele ama aquele que dá e dá com alegria. Não vem com essa que você está trazendo a sobra para Deus e você está trazendo o pior para Deus, que Deus ele vai receber, porque não. A Bíblia diz que não. Ele rejeitou a oferta do Caim e rejeitou o próprio Caim. Mas a oferta do Abel ele aceitou, tanto a oferta como o Abel, porque ele sabia que o que o Abel deu foi de coração, foi o melhor. Então sempre quando você for ofertar a Deus, procure dar o seu melhor para Deus, porque Deus não te dá o pior, Ele sempre te dá o melhor. Coloca isso no seu coração. Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Você que não é dizimista fiel, seja dizimista fiel. 10% de tudo que você ganha não é seu, pertence a Deus. Quando uma pessoa ela é dizimista, ela entende: eu sou grata ao que Deus fez pela minha vida. Ser dízimo ser dizimista é muito mais do que uma obrigação, é ser grato a Deus mesmo, é pela fé. Então você que não é um dizimista, seja dizimista fiel, ofertante fiel, ajude a obra do Senhor, em nome de Jesus. Pegue na sua mão. Senhor nosso Deus e Pai amado, diante da tua presença, Pai, nós apresentamos a ti os nossos dízimos, as nossas ofertas. Receba como um cheiro suave todas as sementes que são lançadas, meu Pai, aqui neste altar, meu Pai. Meu Deus, abençoa, prospera, multiplica, abra portas, dê continuidade à obra, sonhe projetos que estão parados, em nome de Jesus. Você vai dizer amém, graças a Deus. Quem trouxe, por gentileza, vem aqui na frente. O obreiro vai estar aqui. Você pode vir aqui na frente, ofertar, dizimar, dar o que você tem de dar para Deus com amor e também com alegria, em nome de Jesus. Amém? Os demais, coloque-se de pé. Eu gostaria de perguntar nesta noite:
Você que ouviu a palavra e você entendeu: bispo, eu sei que não importa o meu passado, não importa o que eu fiz, eu sei que Deus, Ele tem algo para mim a partir de agora. Eu sei que Deus me escolheu como Deus escolheu Moisés, e eu quero nesta noite fazer uma aliança com Deus. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Levante a sua mão direita, você quer entregar a sua vida para Jesus. Você que não aceitou a Cristo, mas quer aceitá-lo, entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Levante a sua mão direita. Não tenha vergonha do Senhor. Aceite Jesus de todo o seu coração. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida para Jesus? Alguém que quer reconciliar com o Senhor nesta noite? Afastado do Evangelho, desviado: bispo, eu quero voltar. Eu sei que a partir de agora as pessoas vão crer, porque Deus estará comigo, e eu vou ficar firme agora. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Reconciliar com Ele? Aceitá-lo nesta noite? Levante a mão direita para cima. Não tem ninguém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado, diante da Tua presença, Pai, nós lhe agradecemos por mais esta grande oportunidade de estarmos aqui nesta noite, sexta-feira de libertação. Meu Deus, que esta palavra possa ter gerado frutos no coração de cada pessoa, meu Pai, que esteve aqui. Abençoe, Senhor, a vida dos irmãos que vieram da comunidade, meu Pai, do São João do Bonito. Leve eles em paz, livra do mal, de acidentes, assim como toda a igreja, meu Pai, eu coloco debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. E a igreja vai dizer amém, graças a Deus. Antes de ir embora, eu quero falar aqui do propósito. Família debaixo da graça de Deus. Irmãos, vai começar dia 5 de julho, no domingo de Santa Ceia. Nós vamos dar largada a esse propósito de fé, de jejum e oração, a qual você, vamos estar jejuando todo domingo pela manhã até o meio-dia. Nós vamos acordar, entrar em consagração, jejuar, orar, clamar ao Senhor e buscar pela nossa família. Minha família debaixo da graça de Deus. Todos vão receber um propósito como esse. Aqui você vai colocar o seu nome, o nome da sua esposa ou do seu marido, se você for casada ou casado, o nome dos seus filhos, dos seus irmãos, pai e mãe. E se tem um parente que Deus colocou no seu coração para orar por ele, coloque o nome do seu parente, porque Deus, ele vai trabalhar muito nesse propósito. Minha família debaixo da graça de Deus. Domingo de Santa Ceia do Senhor, dia 5 às 7h20 da noite. Vamos dar largada nesse propósito de fé. Venha pegar o seu propósito e venha estar conosco durante 7 domingos pela família, em nome de Jesus, amém? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vão todos em paz, até domingo às 7h20 da noite. Foi um prazer servir a todos.